Senadores aprovam um projeto que aumenta o desconto para os beneficiários da tarifa social de energia elétrica. Comissão de Constituição e Justiça recomenda arquivamento da CPI dos tribunais superiores. Decisão final vai ser do plenário. E uma série especial sobre os 100 dias do governo Bolsonaro. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Os descontos na conta de luz para quem tem direito à tarifa social vão ficar maiores, de acordo com o projeto aprovado hoje pelo Senado, que agora segue para análise da Câmara dos Deputados. Os senadores aprovaram também a possibilidade de mais de uma reeleição para os conselheiros tutelares. O Senado aprovou descontos maiores na conta de luz de quem tem direito à tarifa social de energia elétrica. A redução será de 70% para quem consome até 50 kWh por mês, 50% quando o consumo vai de 51 a 150 kWh por mês e 20% para quem consome de 151 a 250 kWh por mês. Atualmente, os descontos e os limites de consumo são menores. O projeto agora segue para a Câmara dos Deputados. Esse é um projeto muito importante que vai ter essas famílias muito carentes condições de comprar mais algumas coisas para a sua subsistência ao invés de pagar a conta de luz. E essas contas serão pagas pela CDE, Contribuição de Desenvolvimento Energético. Outro projeto aprovado abre a possibilidade de mais de uma reeleição para conselheiros tutelares, que têm mandato de 4 anos. O texto vai à sanção presidencial. E após intenso debate, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu retirar de pauta o projeto que, entre outras coisas, isenta partidos políticos de multas por infrações da legislação eleitoral, como o descumprimento ao mínimo de 5% do fundo partidário para financiamento de candidaturas femininas. O projeto agora segue para análise inicial na Comissão de Constituição e Justiça, que vai fazer uma reunião extraordinária na próxima terça-feira, exclusivamente para tratar desse assunto. E aqueles que lutam diariamente pelo tratamento mais rápido do câncer puderam comemorar hoje de manhã na Comissão de Assuntos Sociais. A reunião nem tinha começado e as ativistas pró-combate ao câncer já estavam fazendo a defesa informal do projeto de lei aos senadores. Depois dos 60 dias estabelecidos em lei para iniciar o tratamento, agora a batalha era pelos 30 dias para fazer a biópsia e confirmar a suspeita do médico. Joana sabe bem a importância do diagnóstico precoce. Eu tive muito jovem, eu tive aos 30 anos de idade. Na minha família já tem casos de câncer de mama, como a minha mãe e a minha tia, então eu já estava atenta, já conhecia o meu corpo. Então, nos primeiros sintomas, eu procurei o médico, fiz o diagnóstico, iniciei o tratamento rapidamente. O senador Otto Alencar deu um depoimento pessoal, reforçando o avanço que o combate ao câncer pode ter com a aprovação do projeto. Eu sou um caso de diagnóstico precoce, presidente. Estou aqui vivo, fui operado há 10 anos de câncer de próstata e com preservação total das minhas funções, porque o meu diagnóstico foi precoce. Se não fosse precoce, eu não estaria aqui hoje defendendo essa causa. E quem é médico por profissão não tem dúvidas sobre garantir na legislação o prazo de 30 dias para a realização da biópsia. Vai se colocar no lugar de alguém que recebe a notícia de um profissional que está com um tumor maligno no corpo e que vai demorar ainda para poder fazer o estadiamento da doença. E a gente sabe que hoje a maioria das neoplasias diagnosticadas precocemente, 30 dias de uma neoplasia é muita coisa, gente, porque a maioria, o paciente só vai ter algum sintoma quando já tem 5 ou 6 anos daquele tumor ali. No final, o texto foi aprovado por unanimidade. Parabéns.
A todas as guerreiras da Recomeçar, Joana, parabéns aí por essa luta, vocês merecem. Alguns gestores vão dizer para nós, mas vocês estão nos obrigando. O câncer não pode esperar, nem o diagnóstico e nem o seu tratamento. Quando já houver suspeita da doença, já está com nódulo palpável, já foi no médico e ele acha que é câncer, os exames têm que ser feitos em até 30 dias. Seja uma mamografia, uma ecografia, uma biópsia, tem que fazer em até 30 dias para iniciar prontamente o tratamento. Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais também aprovaram remédios mais baratos para aposentados e pensionistas, 50% de desconto sobre o preço de referência. O texto agora, se não houver recurso para análise do plenário, segue direto para a Câmara dos Deputados. Todo o medicamento com prescrição médica, naturalmente, que vai atender a questão da saúde do aposentado e do pensionista, desde que o salário dele, em hipótese nenhuma, ultrapasse o teto do regime geral da Previdência, que está aí em torno de R$ 5.900. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, participou da inauguração da Sala dos Prefeitos do Maranhão, no gabinete do senador Everton. Davi Alcolumbre reforçou o compromisso do Legislativo com os municípios e falou sobre a aprovação do repasse direto de emendas parlamentares para estados e municípios. Eu quero dizer para vocês que o Senado da República está unido na pauta municipalista. E a nossa demonstração ontem da votação de uma emenda constitucional, que nós quebramos o interstício que era o que o regimento impunha para a votação de uma emenda constitucional, demonstrou para os municípios brasileiros que o Senado da República também é a casa dos municípios brasileiros. Senador Everton, que faz esse gesto, que muitas das vezes as pessoas podem falar que é um gesto pequeno, mas é um gesto muito grande para os prefeitos do Maranhão terem a possibilidade de terem dentro de um gabinete de um senador da República uma sala que possa acessar os programas, que possa ajudar os prefeitos nas suas pendências documentais. Obrigado, Erlânio, e ao senador F pela Sala dos Prefeitos do Estado do Maranhão. Senadores instalaram nesta quarta-feira a comissão que vai acompanhar a tramitação da reforma da Previdência, que está na Câmara dos Deputados. A comissão recebeu neste primeiro dia de trabalho o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho. A comissão especial foi instalada para acompanhar a tramitação da proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência, enquanto o texto ainda estiver na Câmara. O grupo, criado por iniciativa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho. Ele explicou por que o governo decidiu apresentar o projeto. Primeiro foi que o sistema fosse justo e sustentável, ao contrário da forma como ele se encontra hoje. Nós temos um sistema previdenciário que ele é injusto porque poucos ganham muito e muitos ganham pouco, e ele é insustentável do ponto de vista fiscal. Então, a ideia é que, ao longo de um período de transição, funcionários públicos federais, que ganham um pouco mais do que a média da população, vão ter as mesmas regras, tanto na questão de critério de admissibilidade para aposentadoria, como para recebimento do benefício. Então, tanto do regime geral como do regime próprio, todos se aposentarão com o teto de 5.800 e pouco e com o piso do salário mínimo. Mas os senadores não concordaram com Marinho em alguns pontos do projeto. É mais um remendo numa câmara de ar velha, ultrapassada, que é o nosso modelo de repartição. Isso vai adiar sei lá quantos anos. Sei lá quantos anos vai adiar de novo a necessidade de se alterar e se mexer de novo nas parametrizações. Marcar com o custo de um país tão desigual que tem 2 milhões de idosos miseráveis. Miseráveis, porque só tem direito ao BPC hoje no Brasil quem ganha 1/4 de salário mínimo per capita. Nós estamos falando de R$250 por mês. Acho que nós não poderíamos sequer imaginar, com todo respeito ao governo e a vossas excelências, sequer imaginar cogitar de mexer no BPC.
Na reunião foi aprovado o plano de trabalho que prevê a realização de audiências públicas. A comissão também vai poder elaborar sugestões a respeito do tema e encaminhar ao presidente da Câmara dos Deputados. Ontem, o relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, o parlamentar delegado Marcelo Freitas, recomendou a aprovação da medida, mas o clima na sessão foi conturbado. Presidente, chame a segurança, presidente, chame a segurança. Ele tá armado. Tá armado. Vamos fechar a porta e vamos ver quem tá armado aí na casa. Fecha a segurança, fecha a porta. Por favor, mantenha o decoro. Os deputados pediram mais tempo para analisar o relatório. Foram concedidas 2 sessões do plenário da Câmara. Pelo cronograma, a CCJ deve votar o parecer no próximo dia 17. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o parecer pelo arquivamento da CPI dos Tribunais Superiores. O parecer ainda vai ser votado pelo plenário. O parecer do relator, senador Rogério Carvalho, foi pelo arquivamento do pedido de CPI para investigar os tribunais superiores. Ele acompanhou a decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que depois de ouvir a consultoria legislativa e a advocacia do Senado, decidiu pelo arquivamento, mas encaminhou o recurso à Comissão de Constituição e Justiça. A justificativa tanto das notas técnicas dos órgãos do Senado, quanto do relator, senador Rogério Carvalho, para não acatar o pedido da CPI, foi a de que fatos usados para justificar a investigação estão fora dos limites de fiscalização do Senado. Algumas das situações elencadas são materialmente interditadas à investigação por parte das casas legislativas no âmbito de comissões parlamentares de inquérito, por tratarem de função precípua da atuação finalística do Poder Judiciário. O senador Alessandro Vieira, autor do requerimento para criar a CPI, apresentou voto em separado contra o arquivamento. Aquilo que é genericamente aquilatado como manifestação jurisdicional, pelo parecer da Advocacia da Casa, pelo presidente Davi e agora pelo relator Rogério Carvalho, avança ao nível do absurdo de elencar nessa categoria prestação jurisdicional a denúncia de recebimento de propina. O tema provocou muita polêmica. Compete privativamente ao Senado, apenas a nós, senadores, processar e julgar ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público, e o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Ou seja, quem pode o mais, pode também o menos. Eu entendo que é extemporânea a realização dessa CPI. A decisão que está sendo tomada aqui não a inviabiliza, mas nós teremos que fazer a discussão de fatos concretos. E lembrando que um fato concreto puxa outro, que uma coisa puxa a outra. E daqui a pouco nós vamos ter uma instituição quase que inteira envolvida nesse processo. Que não se trata aqui de objeto indeterminado, não, está transbordante de objetos determinados. Aprendi que quando a política entra no tribunal, a justiça pula pela janela. E é o que nós estamos assistindo realmente no Supremo, nos tribunais superiores. Agora, quem está se apequenando nesse momento é o Senado. O que a gente menos precisa agora é de um confronto entre poderes. Essa CPI, inexoravelmente, irá produzir uma confrontação entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, e quem vai perder é a população brasileira. A Comissão de Relações Exteriores ouve nesta quinta-feira, a partir das 10 da manhã, o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva. Ele vai expor o seu plano de atuação à frente da pasta. Os senadores também devem fazer questionamentos sobre o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. Todos nós queremos nos inteirar do pensamento do chefe dessa pasta, da Defesa Nacional do Brasil, em relação às suas atitudes, às suas ações, ao seu planejamento estratégico relativa à questão da defesa nacional, da segurança pública. Eu sou oriundo de um estado, o Mato Grosso do Sul, que faz divisa
com 2 países, a Bolívia e o Paraguai. E para nós é imprescindível sistemas de segurança de inteligência como o CISFRON, que com certeza será questionado através da participação dos senadores frente ao ministro da Defesa, General Fernando. Logo depois da posse presidencial em janeiro, o Palácio do Planalto apresentou um plano com 35 metas que deveriam ser cumpridas nos 100 primeiros dias de governo. As metas foram separadas entre os ministérios. Algumas delas foram resolvidas rapidamente, como foi o caso do decreto flexibilizando o porte de armas e o corte de 21 mil funções e gratificações públicas. Já outras foram mais difíceis de sair do papel. Veja o balanço dos primeiros 100 dias do governo de Jair Bolsonaro na reportagem especial de Mariana Capello. Entre essas metas que não devem ser alcançadas nos primeiros dias de governo estão a independência do Banco Central, a reestruturação da EBC e a formulação de critérios para quem ocupa cargo de direção em bancos federais. O governo Bolsonaro tem dado destaque a essa parte liberal na economia, então com as medidas de privatizações e também uma busca da recuperação da economia do Estado, né, com a reforma da Previdência. Tem a medida anticorrupção, tem o pacote anticrime. Antes mesmo do mês de abril, 11 das 35 metas já tinham sido cumpridas. Parte das metas ainda não alcançadas já estavam sendo encaminhadas pelos ministérios. Por exemplo, segundo o Ministério da Cidadania, o pagamento do 13º salário ao Bolsa Família deve começar este ano, mas ainda falta a publicação de uma medida provisória. O governo já publicou a portaria para criar as unidades de dessalinização da água na região do semiárido. O Ministério de Ciência e Tecnologia também está preparando os editais para o programa Ciência na Escola, aumentando a troca de informações entre as universidades. E as medidas de combate a fraudes no INSS já foram enviadas ao Congresso, mas ainda precisam ser aprovadas. Outras metas também estão caminhando. É o caso, por exemplo, da redução das tarifas do Mercosul. A proposta já foi apresentada ao grupo do Mercado Comum, mas ainda está em fase de negociação. Outra meta é a mudança do passaporte para colocar de volta o brasão da República do Brasil no lugar do emblema do Mercosul. O Itamaraty já assinou o contrato com a Casa da Moeda e a primeira remessa saiu no dia 29 de março. O início da emissão pela Polícia Federal ainda está sendo negociado. Por mais que tenha sido apresentado 35 medidas para tentar mostrar que algo estava sendo feito, poucas delas traziam de fato um efeito grande sobre a população, sobre o governo. No Ministério de Minas e Energia, uma das metas é viabilizar o leilão do petróleo e do gás natural em cessão onerosa, que é um contrato que repassa parte do pré-sal para a exploração de empresas privadas. A previsão é de que este leilão aconteça no dia 28 de outubro. Serão arrecadados nos próximos 35 anos cerca de R$1 trilhão. E ela também proporcionará uma coisa muito interessante, que é a integração do gás do pré-sal na matriz energética brasileira. O governo pensou em 3 metas para o Ministério de Direitos Humanos: uma campanha nacional para a prevenção do suicídio, a regulamentação de algumas partes da Lei Brasileira de Inclusão e a regulamentação da educação domiciliar. Essa proposta já está no Congresso, mas não foi votada. Não está na hora da gente ter políticas públicas e ensinar esse pai, essa mãe jovem de como cuidar do seu bebê, de como educar sua criança? Não é interferência do Estado na família, mas é o Estado se propondo a criar políticas públicas de fortalecimento da família. Na visita ao Congresso, o então ministro da Educação falou sobre a meta da pasta: alfabetização. O mais grave é que a falta de acesso à escola não é o principal motivo de as crianças não serem alfabetizadas. Elas vão à escola, mas, mesmo assim, não são
alfabetizadas. O governo Bolsonaro marca uma das maiores mudanças na estrutura de poder dos últimos anos. Houve alterações significativas. A nova estrutura ministerial, um novo Congresso com 54% de renovação e um novo equilíbrio entre os partidos. Para este analista político, tudo isso precisa estar em equilíbrio para o governo funcionar. Tudo isso leva a ter uma curva de aprendizado até o governo conseguir, de fato, saber como ele opera, como que ele vai se relacionar e qual é o apoio que ele tem no Congresso, qual é a velocidade que ele vai conseguir avançar com as suas medidas. Ele era um deputado muito livre atirador, não tinha alianças ou coligação nenhuma, então parece que ele não entendeu como é que a Câmara dos Deputados funciona. Ele quer fazer uma nova política, esquecer a velha política de tome lá da cá. Só que no Congresso atualmente não funciona assim. Na reportagem de amanhã, vamos falar exatamente sobre esse equilíbrio do governo. Como está a relação do governo com o Congresso? Você vai ver os projetos que já estão sendo examinados por deputados e senadores e qual cenário foi construído nesses primeiros 100 dias de governo. E vamos acompanhar agora a opinião de um vice-líder do governo aqui no Senado, o senador Eduardo Gomes, e do líder do PT, senador Humberto Costa, que conversaram com a jornalista Renata de Paula sobre os primeiros 100 dias do governo Bolsonaro. Senador, em relação à análise dos primeiros 100 dias do governo Bolsonaro? Eu acho que nem o oposicionista, digamos, mais otimista, não é, imaginaria que esse governo fosse estar tão mal. Aliás, é um tipo de otimismo que não é bom para o Brasil. O ideal era que esse governo tivesse nos surpreendendo de um ponto de vista, vamos dizer assim, negativo em relação ao nosso projeto de querer voltar ao poder no Brasil. Mas o governo muitas vezes faz o papel de governo e de oposição. Ele briga entre si, eles se atacam entre si, eles não têm uma proposta concreta. Isso já foi dito por vários parlamentares, inclusive no plenário, né, que o governo não precisa de oposição. Exatamente. E se nós formos analisar as políticas propriamente ditas, o cenário é muito difícil. Na economia, o governo até agora não apresentou uma proposta concreta que pudesse reduzir emergencialmente o desemprego, que pudesse fazer com que a economia fosse retomada num espaço de tempo mais curto do que esse que nós estamos vivendo. O governo não fala em melhorar a sua arrecadação, nem participar de uma política ampla de investimentos que facilite a retomada do crescimento. Nas áreas sociais, tudo que se fala é apenas sobre desmonte. O próprio presidente da República já disse que primeiro tem que destruir para depois pensar em construir alguma coisa. Então, isso está acontecendo na área da saúde, da educação, da assistência social. Áreas importantes onde o Brasil sempre avançou muito, como a área do meio ambiente, a área da agricultura, do agronegócio, seja pelos erros políticos, ideológicos que o governo realiza ao confundir política externa com disputas ideológicas, seja pelo fato de que não procura cumprir acordos que foram feitos na área de preservação do meio ambiente, tudo isso representa um conjunto de coisas que faz, inclusive, com que o governo tenha perdido, num espaço de tempo tão curto, boa parte da sua popularidade, e acho que não será muito fácil recuperá-la no curto prazo. Eu entendo que o impacto é relativo com relação ao que o governo ainda pode fazer. Então, eu veria com reservas esse sistema de avaliação, até porque a avaliação de desempenho de mandato que vale mesmo é aquela que o eleitor submete ao presidente de 4 em 4 anos, e numa avaliação mediana é possível também na eleição municipal ver aonde os aliados do governo, qual é o desempenho que eles terão nas urnas. Então eu vejo hoje muitas instituições revelando através dessas pesquisas uma análise sobre o governo, mas ainda é superficial porque as políticas estão em curso. Se 21 é de 35 e as outras cedo para avaliar, também estão em curso, então um relacionamento diferente que o governo inicia com o Congresso Nacional, com respeito, com as avaliações todas de que havia uma política tradicional de composição de base, que dessa vez está sendo feita de forma diferente.
embora tenhamos políticos experientes, como é o caso do ministro Onix, como é o caso do líder Fernando Bezerra e de tantos líderes no Congresso Nacional que têm trabalhado na pauta do governo. Portanto, eu diria que, vindo do presidente Jair Bolsonaro, uma recuperação e a coerência com o seu discurso, eu vejo que esse é um problema que pode ser suplantado rapidamente. Quando o senhor fala da base e da composição de articulação política, né, no Senado, como o senhor vê essa mudança hoje? A independência dos poderes, ela é um discurso que, na prática, nos últimos anos, depende muito do momento que o governo está vivendo com a sua base no Congresso Nacional. Dessa vez é diferente. Dessa vez, realmente, nós temos, na prática, o presidente da República que nomeou o seu primeiro escalão com uma visão de compromisso com o plano de governo, independente do partido político que participe. Então, o Congresso Nacional, nesse momento, está compreendendo essa estratégia, está trabalhando essa estratégia. Nós temos aqui permanentemente no Congresso Nacional, nesses 100 dias, a presença de dezenas de ministros que vêm se apresentando, tanto à classe política, aos parlamentares, deputados, senadores e senadoras, quanto à população brasileira. Então, é um processo de adaptação. Eu, pessoalmente, entendo que se um governo inicia com uma avaliação real de dificuldades, mas se ele tem foco no seu programa de governo, ele pode terminar muito bem. E eu já vi o governo começar muito bem e terminar muito mal. As duas entrevistas completas você acompanha ao longo da programação da TV Senado ou em nossos telejornais. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.